Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Com energia, com saúde, para a gente começar o estudo aqui do nosso capítulo 13, né? Hoje vamos estudar o capítulo 13 do nosso livro, né? Ao Encontro de Si Mesmo, meu livro com a Iris. E hoje vamos estudar o tema Reflexões sobre a Família. Claro que nesse processo de busca de autoencontro não podia faltar também esse encontro com a família. Então, preparem aí os seus cadernos de anotação, suas questões, suas dúvidas. Recordando aqui, quem está chegando pela primeira vez, tem um link aí na descrição do vídeo que tem a playlist das aulas passadas. Então, se você está chegando aqui por agora, pode acessar. Quem também participa pode acessar também as aulas anteriores. E no finalzinho da descrição tem o link do nosso grupo, né, onde eu sempre mando as nossas atividades. Então, vamos retornando aqui ao nosso estudo para falar um pouco de família. Quando se fala a palavra família, o que vem à mente para vocês? Que tipo de pensamento, sentimento, reflexão fica presente quando a gente fala família? Qual é a sua noção de família? Qual é a sua construção de família? Claro que cada pessoa vai ter um sentimento, um pensamento, um vínculo específico a partir da família, que se torna um elemento essencial na formação da personalidade, na estruturação da personalidade, na estruturação dos valores, e que a gente vê bem quando falta uma boa estruturação nesse sentido, quais são os resultados e consequências. Então, falar de família é sempre importante, né? A Leninha já traz aqui união, amor, que são essenciais, não é, Leninha, para uma construção saudável do ser humano, mas ao mesmo tempo, né, em que alguns constroem a sua base, outras pessoas vivem inúmeros desafios dentro dessa construção familiar. Aliás, todas as pessoas vivem, né, na sua intensidade, a seu modo, os desafios de uma convivência familiar. E é sobre esse ponto, claro, a gente vai fazer aqui uma pincelada desse tema tão profundo e tão importante, mas provocando vocês aqui para que venha um aprofundamento a partir disso. Por quê? Porque no próprio processo terapêutico, o tema família é quase obrigatório, dada a sua importância na estruturação psicológica e espiritual do ser. É pela família que se alicerçam as bases afetivas, assim como os valores e atitudes para lidar com os desafios de ordem interna e externa. Então, nós vemos aqui toda essa construção, né, que passa pelo processo de conscientização do ser e que sempre vai deixando marcas na convivência. Primeiro, a importância na estruturação psicológica de ser. Né? Psicológica por quê? Porque nós vamos nos mirando, nos espelhando, principalmente a partir daquelas pessoas mais próximas. Sentimos a construção do afeto, então, assim, toda essa percepção e espelhamento do ser, ele acontece na construção dessa base familiar, seja ela biológica, seja a família de criação, de adoção, enfim. Dentro daquele contexto, eu vou aprendendo a me comportar e, ao mesmo tempo, eu vou percebendo o meu eu, construindo minha autoimagem a partir do que aquelas pessoas passam para mim, falam de mim. Né? Claro que há uma construção toda dialética que vai modificando ao longo do tempo, mas vai estruturando essa base psicológica, afetiva e espiritual do ser. Não é? Então, assim, vai se transformando, né, como a Ana Alicia coloca aqui, o conjunto de pessoas equivocadas igual a mim, que tenho aprendido a amar. Não é? Que bom que tem aprendido a amar, não é, Ana Alicia?
Porque o grande desafio é esse, né? E você coloca pessoas equivocadas ou pessoas no caminho da sua transformação, né? Claro que se a gente considera de um ponto de vista, quem é que nunca cometeu erros, mas ao mesmo tempo somos participantes dessa jornada e vamos nos unindo nesses pequenos agrupamentos, alguns mais harmônicos, outros menos harmônicos ou às vezes totalmente desarmônicos, mas que de certa forma formam a nossa base, o nosso alicerce. Então é importante, até como processo de autoconhecimento, começar a perceber e se dar conta, bem, como era a estruturação da minha família? Quais eram os valores que estavam presentes na dinâmica familiar? O que daquela estrutura é algo saudável, passível de ser levado adiante? O que, de repente, não era algo saudável, não preciso reproduzir, porque estamos nesse, né, como a própria Analícia volta a colocar aqui, estamos nesse laboratório de aprendizado onde a gente vai aparando as nossas arestas, uma hora cometendo excessos, sendo também objeto de excessos da parte que vem de outras pessoas, mas é nesse grande campo de aprendizado. E que muitas vezes a gente só vai perceber a importância na falta. E também vai perceber que determinados valores foram mais ou menos bem sedimentados quando vamos para o aprendizado da convivência social mais ampla. Então, é como se convivêssemos nesse ambiente micro para depois irmos ao macro encontro da coletividade, né? E por isso mesmo, quando fatores importantes na estruturação familiar são negligenciados no processo educacional, ou ainda nos casos de abandono ou ausência dos pais, os danos resultantes só conseguem ser superados a custo de uma profunda conscientização por parte do indivíduo, não é? Porque vivemos um nível de consciência coletivo, né, no qual, né, estamos ora em sono, ora despertos, mas ainda no estado de busca de conhecimento de si, ainda temos muito material na nossa sombra, muito conteúdo sombrio. E esse conteúdo sombrio faz com que os embates na família, muitas vezes, sejam embates dolorosos, negligências, abandonos, violências. E aí nós adentramos um pouco naquilo que se chama, a psicologia chama de família disfuncional. É uma família que não constrói uma base segura para o indivíduo se comportar no mundo, para o indivíduo lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e muitas vezes deixando marcas traumáticas dentro do processo educativo. Claro, e aqui não vamos julgar que isso fosse uma necessidade espiritual do ser, passar por determinadas situações, senão também a gente justificaria a presença de algozes. A gente tem que ter algum cuidado com isso. Mas, claro, se ainda estamos num nível de consciência de sono, né, e boa parte da humanidade se encontra, basta ver os índices de violência e criminalidade, e nós mesmos, quantos aspectos da vida ainda estão adormecidos em nós e precisamos despertar. As famílias terrenas, infelizmente, né, ainda não são esse mar de rosas, mas mesmo assim continuam sendo esse grande laboratório do ser e que tem sua importância. Tem sua importância na construção afetiva do indivíduo. Tem sua importância e, claro, sempre podem e devem se aprofundar na construção de uma vivência harmônica na medida em que nós nos comprometamos mais com o nosso processo de autoconhecimento. Porque quando nós entramos nesse processo e buscamos, boa parte da jornada de individuação
é, ao mesmo tempo, se desidentificar de valores coletivos que não nos ajudam na nossa jornada e transformação pessoal. E aí é que vem o ponto, parece até contraditório. De um lado, precisamos desse acolhimento da família. Só que chega a hora que o ser precisa buscar o quê? A sua autonomia. E nem sempre a família consegue fazer esse trânsito. Vamos esbarrando. Mas quem é que pode jogar a primeira pedra? Porque se a gente pensa dentro de uma estrutura espiritual, que de repente lá atrás nós fomos o nosso bisavô, tataravô, então nós vemos um passar de situações, nós vemos uma transformação, uma transmissão de determinados aspectos e comportamentos que muitas vezes voltam até nós. Não para nos punir, não para nos culpar, mas para que nós nos aprimoremos. E é esse o ponto, né? Infelizmente, claro, né? Infelizmente, essa vivência nem sempre se dá de maneira harmônica e preenchida de valores morais, como seria o ideal. Mas a vivência em família visa propiciar experiências valiosas para o desenvolvimento do ser. E aí é o ponto, porque nesse primeiro agrupamento, o ego se identifica. Ah, eu sou filho dessa pessoa, eu pertenço a tal família. Isso dá um senso de pertença para o ego, importante para ele se localizar. Claro, e aí alguns poderão perguntar, Cláudio, e na condição de pessoas órfãs, isso pode acontecer, a reestruturação? Claro que pode, com mais dificuldade em alguns casos, especialmente nos casos traumáticos, mas pode, na medida em que todas as pessoas são indivíduos, têm a sua singularidade e podem, a partir disso, construir laços de conexão, laços de afeto. Claro que quando isso vem desde a base do ser, isso aprimora o quê? O senso de identidade, a autoestima, uma noção de valor próprio, que nos conduz à melhor possibilidade de enfrentamento dos desafios existenciais, porque o complexo de poder, ele termina sendo muito bem estruturado. O que eu chamo de complexo de poder aqui não é a inflação do ego, não é a exacerbação do ego, mas o indivíduo sentir-se capaz de enfrentar a vida, de aprender, de conhecer a si mesmo, de deter conhecimento, enfrentar o mundo e cumprir sua tarefa de individuação, que é a jornada para a qual nós somos chamados. Mas quando falta uma base, aí fica a lacuna. Não quer dizer que seremos para sempre fracassados aqui, colocando entre aspas. Por quê? Porque tem uma parcela da nossa responsabilidade enquanto indivíduos, da nossa singularidade. Alguns que passam, por exemplo, pela orfandade, desenvolvem uma coragem, uma fibra e fazem disso um trampolim para se superarem. Outros têm mais dificuldade porque ficaram marcas, e claro, não é julgando nem muito avaliando cada pessoa, porque precisaria conhecer a história de cada um. E não só a história nessa vida, muitas vezes nós trazemos no nosso inconsciente coletivo marcas profundas. É por isso que não dá para julgar, né? É por isso que é difícil a gente estabelecer um padrão único, porque cada pessoa é uma singularidade. Cada ser vai trazendo a sua história, cada ser vai construindo sua trajetória, e nessa trajetória vamos lidando com as nossas questões, e a vida muitas vezes vai trazendo as questões que precisamos resolver de alguma forma. Mas, como verificamos na atualidade, a violência em grande escala
a criminalidade, os abusos éticos em toda parte, dentre outros fatores, demonstram que a família não tem cumprido a função que lhe está destinada. E aí é que fica o ponto para as nossas reflexões, né? Eu acho que cada um deve trazer para si. Eu tenho ajudado a minha organização familiar a cumprir a sua função? Eu tenho auxiliado nesse processo de construção para que a família seja efetivamente uma base saudável dentro da sociedade? Eu tenho prestado atenção na construção dos afetos, na forma que nos tratamos, na forma que nos cuidamos, porque muitas vezes essa negligência custa caro. E a gente precisa olhar não só para o que a gente recebeu enquanto parte de uma família, mas para aquilo que a gente também contribui. E eu não gosto muito, né, pelo menos na abordagem, de dizer, antes a família do passado era melhor e agora é pior, né? Eu acho que a análise é mais complexa. É mais complexa porque, se pensarmos bem, as famílias do passado que nos conduziram até o hoje na construção familiar. A dinâmica das relações era outra. Existia, na maioria das vezes, um excesso de autoridade, que depois passou a ser um laissez-faire, né? A diminuição da autoridade. O problema é que a autoridade de antes vinha muitas vezes acompanhada da violência. Isso deixou marcas terríveis em muitas pessoas, vivências traumáticas e difíceis de serem superadas, que depois foram sendo flexibilizadas. E talvez estejamos no limbo ainda dessa vivência, não encontrando muito meio termo que faz com que a gente, né, se dê conta do verdadeiro papel da família e vá preenchendo essas lacunas. Porque o que se observa hoje, né, muitas vezes os abusos e excessos começam na própria família, fragilizando os seres que estão no seu cuidado para evoluir, revelando o quanto a predominância do egoísmo do indivíduo pode ser prejudicial às coletividades. E aí nós vemos, né, infelizmente, né, quando falamos dos abusos, quantos casos de abuso dentro da própria família. Quantas relações tóxicas, quanta agressividade, quantas pessoas naturalizam até mesmo a violência, e não falo só da violência física, mas da violência psicológica também que acontece, que é uma violência que deixa marca. Naturalizam gritar com a outra pessoa, naturalizam diminuir a outra pessoa. E aí nós vemos um desequilíbrio que muitas vezes vai custar muito caro. Por quê? Porque a família tem um papel de autoridade. A fala de um pai, a fala de uma mãe, a fala de um familiar mais idoso, muitas vezes se transforma num comando para personalidades mais frágeis, que às vezes têm muita dificuldade de se libertar. E é por isso que essa busca não é, e aqui, né, uma das pessoas traz, né, ainda nos excessos e faltas, buscando equilíbrio. E é isso, né? É importante que cada um olhe para a sua construção, mesmo que seja apenas você e a companheira, você e o companheiro, você, né, e a família ampliada, porque, né, a família hoje passa a incluir os animais. E claro, né, sem entrar no mérito de se isso é bom ou ruim, eu recordo de uma fala do Cacá Verá, né, um grande amigo Cacá Verá, né, das tradições dos povos originários. Ele diz, olha, nos povos originários, a maioria dos povos, a família, a noção de família é ampliada. Então, a noção de família começa a ter o quê? Começa a ter os animais, começa a ter a natureza, né? Quando nós entrevistamos, por exemplo, Ailton Krenak, ele falava do rio.
Ah, o rio é nosso avô, o rio é nosso tio, a montanha é nosso familiar. E como é bonita essa noção que vai incluindo cada vez mais vida, né? Claro que as pessoas, a gente tem um cuidado na relação e deve ter, mas como é bom pensar que essa família pode incluir, né, uma visão muito mais ampla para que a construção afetiva seja cada vez mais profunda. E aí nós passamos a pensar quais seriam, então, os papéis da família. E aí, nesse capítulo, né, nós trazemos alguns dos papéis, algumas reflexões, não é? E aí vamos construindo esse ponto, né? Deixa eu pegar aqui a pergunta da Suzane. Um casal pode ter um filho gerado com amor, mas pode ter muitos valores diferentes? Como podemos identificar o que temos de melhor para educar nossos filhos? E aí, pergunta interessantíssima, não é, Suzane? Porque, assim, claro, filho não vem com manual. Filho e filha têm a sua singularidade, né? Às vezes a gente diz, ah, mas foram educados da mesma forma, não é? Mas são individualidades. E mesmo assim, a construção que se faz com cada um é diferente. Muitas vezes, até aquele filho, né, e filha amado, que recebeu amor, mas que responde com rebeldia em algum momento, a gente não sabe, às vezes, as marcas que trazem aquele espírito. E quem sabe aquele comportamento que é julgado como rebeldia, afastamento, já não seja uma melhora em relação ao passado. E por isso também se constitua num avanço. E por isso mesmo, né, quando a gente fala do processo, qual é a melhor forma de educar um filho, uma filha, tem uma tradição que diz que quando a educadora Maria Montessori, italiana, né, grande educadora, foi perguntada sobre isso por um casal, né, quando se deveria começar a educar os filhos, ela teria respondido, bem, começa antes mesmo de educar, do filho nascer, na própria educação. Então, a melhor forma de conduzir um filho à maturidade, a uma vivência plena da sua individualidade, é se responsabilizando pelo seu processo de individuação. Somente quando nós nos comprometemos com a nossa jornada de autoconhecimento, com a busca constante de transformação, aprimoramento, construção de relações saudáveis, o saber dar limites às coisas, a gente passa a exercer melhor todos os papéis da vida, inclusive de pai e mãe. Por quê? Porque a vivência daquilo, o passar, né, uma situação, vai ser a partir do exemplo de quem você é. E mesmo assim, a resposta desses filhos não vai ser uniforme, porque são indivíduos. Então, identificar exige o quê? Atenção. Educação é uma tarefa árdua, porque exige o quê? Envolvimento, ainda mais nos dias atuais, em que as crianças e jovens têm acesso a tudo. Mesmo só se pai e mãe trancar, deixar escondido, que vai ser ainda pior, mas tem acesso a tudo. Então, o que é importante? Um senso crítico, aquela chamada liberdade acompanhada no sentido de possibilitar, né, de acordo com a faixa etária, que esse filho, que essa filha, faça suas escolhas e arque também com as consequências das escolhas. Que tenha responsabilidades dentro do lar. Para quê? Para quando conviver em sociedade, saber dividir, saber respeitar o espaço do outro. Porque quando isso não é feito dentro do lar, a vivência na sociedade vai sofrer os embates. Por isso que temos diversos papéis, e vamos aqui listar alguns. Estimular o desenvolvimento da afetividade de modo saudável e cada vez mais ampla. O amor que sai do círculo familiar e encontra a humanidade. E aí esse ponto, né? Quanto falta
o afeto. Uma fala afetuosa, um toque afetuoso da família, lembrando que o toque, não é? Ele libera o hormônio do amor, a ocitocina. E quantas vezes falta essa vivência afetiva próxima, do abraço, do beijo carinhoso, dessa proximidade que vai muitas vezes quebrando dificuldades e afastamentos quando a família vai desenvolvendo. Mas, claro, desenvolver a afetividade não é só isso de beijar, de abraçar, é parte também do processo, parte importante do processo. Mas uma fala afetuosa, mesmo quando precisa ser enérgica. Amor, às vezes, precisa ser enérgico. Por quê? Porque é essa energia que desperta o ser para que ele preste atenção em coisas importantes da convivência humana. Para quê? Para que esse ser, construindo a amorosidade, tendo e recebendo uma vivência amorosa, saiba construir isso na coletividade. Quando a gente legitima a violência e esse alto grau da violência coletiva, ele muitas vezes se dá porque a gente se afastou da vivência amorosa e afetiva. E a gente precisa resgatar isso urgentemente. Principalmente nesses tempos que a família se afasta e a família eletrônica vai convivendo e conversando mais por aplicativos do que propriamente com diálogo, com uma troca. Então, estabelecer limites, principalmente os filhos menores, limite para o uso de tecnologia, para que tenha também um espaço para essa convivência humana e vá desenvolvendo essa afetividade como parte de um processo de criar um ambiente propício para a busca do conhecimento e do autoconhecimento. Não é só estar preocupado com que escola esses filhos irão estudar. Não é? Claro, isso é importante também, buscar uma pedagogia, mas o mais importante é propiciar esse campo de conhecimento e do autoconhecimento. Conhecimento para que conheçamos as leis do mundo, conheçamos o mundo, conheçamos as disciplinas importantes. Muitas vezes é a falta desse conhecimento, o afastamento disso, vai criando pessoas alienadas, que ignoram as leis da vida, mas não só o conhecimento no sentido de informações que nos são passadas, mas principalmente a possibilidade de autoconhecimento. Espaço que conhecemos as nossas emoções, observamos as nossas emoções, não nos tornamos indiferentes. Filho, filha, né? Companheiro, companheira, estou te achando mais triste, mais afastada, e às vezes uma palavra afetuosa pode trazer e abrir um espaço para uma catarse, para uma fala, para uma colocação, para uma validação do estado emocional, que muitas vezes falta. E, ao mesmo tempo, a observação, que vai fazendo com que a pessoa se perceba, vai transformando e abrindo esse campo para o autoconhecimento. Esse espelhamento saudável que vai sendo feito e o quanto é importante despertar esse interesse pelo autoconhecimento, que é o guia para a nossa jornada de individuação. Para quê? Para poder auxiliar na construção da autonomia, libertando o indivíduo de qualquer tipo de dependência. Esse é o ponto. Criar para libertar. E muitas vezes nós, infelizmente, vemos pessoas que ficam presas nesse papel de pai, de mãe, e pessoas que ficam presas no papel de filho e de filha. E isso é extremamente terrível, né? Quando eu digo papéis, porque esse é um papel, esse é uma persona. E
Se libertar, sair desse papel, não é perder o afeto. Pelo contrário, quando se constrói a autonomia, é que a tarefa do pai e da mãe foi bem feita. Por isso que nós temos visto com certa preocupação esses avós e avós que terminam ocupando o lugar de pai e de mãe. E isso é uma distorção. Claro que numa necessidade, não é? Num processo da falta mesmo, né? Pelas circunstâncias e contingências da vida, isso pode acontecer. Mas transferir essa tarefa, significa que algo deu errado nessa construção. E a gente precisa prestar atenção nisso, até para que aquele filho, aquela filha aprenda também a ser pai e a ser mãe. Aprenda as suas próprias responsabilidades. Dar apoio é uma coisa, mas querer substituir é outra, que muitas vezes vai ocasionando situações que poderiam ser levadas de uma outra maneira. E aí a gente pensa também nesse processo de construção e da própria autonomia. Propiciar uma educação pautada no altruísmo, que promova o ser além das fronteiras do próprio ego. E aí é o processo, né? Se a gente pensa que o egoísmo é a grande chaga, uma construção altruísta. É quando a família começa a transpor as bases de si mesma para o encontro com a coletividade. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo das questões climáticas, por exemplo. Não é? Tudo que tem acontecido, né? Não só no nosso país, mas no mundo também, chama atenção para o papel da família, para olharmos para a nossa família e dizer, espera aí, o nosso planeta está ardendo em chamas, o que eu posso fazer? Juntar as pessoas da família e dizer, espera aí, nós podemos nos comprometer sim, porque o que a gente consome, o que a gente come, o que a gente veste, consome o planeta. E a gente precisa fazer uma consciência sustentável que será melhor estruturada se a base da família se comprometer. E aí nós vamos vendo essas funções que podem muito bem ser exercidas pela família e que vão surtindo efeitos. E aí é uma família que se junta, é uma família que vê, de repente, a partir dos amigos e que pode construir nesse sentido, e a partir das trocas construir a grande família universal. Porque, afinal, a vivência de pai, de mãe, de familiar, é conduzir a essa grande família universal chamada humanidade. Porque, afinal, todos somos filhos e filhas de Deus. E às vezes esquecemos disso, dessa nossa irmandade, dessa nossa familiaridade. Vamos nos separando por conta dos ismos, vamos nos distanciando porque pensamos diferente, quando a gente deveria explorar um pouco mais quais são os nossos pontos de convergência, no que podemos nos aproximar. Claro, existem divergências, existem posicionamentos, existem sintonias diferentes, e isso é natural. Mas até o aprendizado disso na família é um chamado para o respeito, pelo menos. Olha, mesmo que o meu grau de aproximação de determinado familiar não seja o mesmo de um outro, que tal ensinarmos uma base de respeito onde se dialogue, onde se converse, onde se respeite as diferenças, onde se ame? E tudo isso fica muito mais fácil quando a gente passa a construir isso dentro da nossa família, dentro da nossa base familiar. E por isso mesmo, propiciar o desenvolvimento da consciência de espírito imortal que nós somos. A consciência de espírito
que nós somos. Claro, cada um dentro da sua visão religiosa, ou mesmo não tendo uma visão religiosa, mas proporcionando essa consciência de totalidade. Ter a consciência da espiritualidade que vai além de religião, dos dogmas religiosos. Porque muitas vezes também é contraditório querer impor aos filhos determinada vivência religiosa e a família ser um campo de guerra. Onde é que está a religiosidade nisso? Seria melhor, não é, declarar-se isento de uma vivência institucional, mas que as bases do sentimento estivessem presentes. E aí esse ponto de olhar para isso e saber, poxa, eu estou fazendo a nossa parte. Claro, nas diversas circunstâncias. A Suzane traz um outro questionamento aqui. Hoje em dia, os jovens, desde cedo, muitas vezes escolhem estudar ou trabalhar em outro estado ou país, reduzindo muito a convivência familiar. Isso pode prejudicá-los? Depende muito, Suzana, porque, assim, claro que isso pode ser uma experiência profundamente valorosa, né? Conhecer novas culturas, fazer novas trocas, mas será melhor vivida quanto melhor for a estruturação no lar. Por exemplo, se esse jovem já aprende a ser responsável pelas suas tarefas, e é difícil às vezes, né, entender porque certos pais, certas mães têm dificuldade, por exemplo, de botar um filho para arrumar uma cama, lavar a louça, varrer a casa, preparar um alimento e dizer, olha, você não está ajudando em casa, você mora em casa. E se você mora em casa, você é corresponsável. Claro, dentro da sua faixa etária, vai estimulando. Então, essa criança, esse jovem que desde cedo foi aprendendo que tinha tarefas, que tinha obrigações, que tinha que compartilhar com a família, que tinha, né, um momento de convivência, terá muito mais facilidade, né, se vier a possibilidade disso, de estudar fora, né, ou de trabalhar em outro estado do país. Então, não é propriamente fazer isso que será melhor ou pior, mas a base da estruturação, mesmo porque também pode acontecer o seguinte, olha, aquele filho que era super preguiçoso, filho ou filha, né, que tinha preguiça, que não fazia nada, de repente, numa experiência dessa na família, ele vai ver que as pessoas têm responsabilidade e vai tomar aquele choque que talvez o faça despertar. Então, depende muito da base como essa família construiu a convivência, mas, claro, esse trabalho, essa troca pode ser facilitada desde que a família faça a sua parte, né? Isso vem a casar até com uma frase de James Hollis. O psicólogo James Hollis enfatiza que a tarefa psicológica mais importante de pai e mãe não é facilitar as coisas, mas preparar a passagem para a separação total, para aquele estado subsequente que chamamos de idade adulta. E é esse o ponto, né, gente? Assim, preparar, pensar nessa estrutura familiar que quanto mais seja construída na base do afeto, mais irá se amparar. Não pela dependência afetiva, porque a dependência afetiva, ela termina mostrando que uma parte psicológica não se desenvolveu muito bem, mas pelo exercício pleno da amorosidade que liberta o ser para viver a sua própria individuação. Então, gente, essas são algumas pequenas reflexões sobre o tema da família. Claro, o tema é muito mais amplo, merece muito cuidado, mas nós vamos estudar nos capítulos subsequentes outros prismas dessa convivência familiar, falar de casamento, falar de separação, enfim, nos capítulos seguintes vem tema aí sobre relacionamentos. Então estudem. Daqui 2 semanas, né, daqui 15 dias, a gente retorna para o nosso estudo, né? Espero que vocês tenham tempo até lá. Então,
Quem chegou aqui pela primeira vez, recordando, tem um link aí, uma playlist com as aulas anteriores, você pode acessar. Tem também o link de acesso ao nosso grupo, né, para poder receber todas as nossas atividades. Tá bem, gente? Obrigado aqui pela participação, pelas trocas. Grande abraço para vocês aí. Fiquem bem.